Olá, minha família, tudo bem com vocês? Que bom poder continuar mais este momento junto aqui nesta programação de estudo que nós temos. Que nosso Pai Celestial, através do amor do seu Filho, possa nos conduzir pelo seu Espírito dentro de cada um de nós a este estudo, este momento de comunhão, que possamos nos dedicar aqui juntos a Ele, para que toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nome dEle. Bom, vamos lá então. Eu passei um PDF, né, nesse primeira grade aqui, esse primeiro nível de estudo. Esse PDF nós passamos ali algumas perguntas, né? Algumas perguntas geralmente que se iniciam sempre que as pessoas vão estudar as escrituras. E em cima dessas perguntas eu quero discorrer bastante conteúdo, testemunhar para vocês diversas coisas, para que haja um alinhamento prévio antes de iniciarmos um estudo mais profundo, né? E a primeira pergunta, sem mais delongas, como muitos dizem, né? A primeira pergunta que eu compartilhei aqui com vocês foi na fase 1 ali: qual o conteúdo da Bíblia? Vamos estudar a Bíblia e por que estudar a Bíblia? Por quê? Por que veio esse desejo? Por que veio essa vontade? Né? De onde surgiu essa vontade, esse desejo de estudar a Bíblia? Isso é muito importante entender. Da mesma forma que é importante entender a motivação, é necessário entender também alguns conceitos. Eu tinha comentado, se não me falha a memória, no vídeo anterior, que Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas. E as escrituras, elas são muito simples, que uma criança pode entender. Quando fica complicado, tem alguma coisa estranha. O que mais que Jesus disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou seja, aprendam com ele, e achareis descanso para a vossa alma. Vocês terão um jugo e um fardo suave, não pesado. Então veja que coisa interessante, ele fala num tom de crianças. As crianças, elas têm um coração puro, elas têm um comportamento muito agradável ao Pai. Ele fala que o fardo dele é leve, que a gente vai aprender com ele. Então diversas coisas aqui. E por que eu estou frisando isso? Porque nós precisamos entender as escrituras, olhar para o nosso Pai Celestial como uma criança, com pureza no coração. E quando você vai conversar com uma criança, chegando para uma criança e falando assim: olha, tem um livro aqui, tem um livro para a gente estudar, para a gente ler. Ah, que legal! E o que conta o livro? Ah, o livro conta uma história. Então você fala um pouquinho sobre a história do livro e as crianças se dispõem a ler ou não, e assim por diante. E o objetivo neste momento é isso. Do que fala o livro? Do que fala a Bíblia? Eu creio que muitos de vocês talvez já tentaram estudar, talvez não, talvez é a primeira vez que estão tentando estudar e se assim for, entenda que é um presente que você recebeu de Deus, de nosso Pai Celestial, isso. Se você já tentou e se frustrou, vamos entender o porquê, né? Porque não era para acontecer isso. E vamos lá, Jackson, do que a Bíblia fala, que história que é? Eu te pergunto, responde aí na tua mente. O que você já ouviu falar sobre a Bíblia? Do que é a Bíblia? Alguns vão dizer que é um livro de história, outros vão dizer que é um livro religioso, de uma religião, outros vão dizer que é um livro de fanatismo, outros vão... E não tem fim. Você, o que você pensa? A maioria das pessoas que vem de um contexto religioso, vamos dizer assim, ou de proximidade com o contexto religioso, ela vai dizer assim: é um livro que fala sobre a religião, fala sobre Deus, fala sobre as coisas que existem, que foram criadas. E isso não está errado, porém não está de todo certo, por conta de uma palavra chamada religião. E este é o assunto que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Encontramos muitas pessoas olhando para a Bíblia, procurando ali uma religião. Não tem uma religião ali, por incrível que pareça. Te faço um desafio. Pega toda a tua Bíblia e procura quantas vezes ali está escrito religião. Ah, Jackson, já encontrei algumas aqui. Perfeito. Pega uns escritos um pouco mais antigos, um pouquinho antes de Roma, e vê se tem algum escrito com a palavra religião. Esse vai ser um fator bem interessante. Tu não vai encontrar essa palavra religião. Religião é um conceito que foi formado do Império Romano adiante. E
onde você pode encontrar essa informação ou conferir essa informação? Primeiro, não quero que você confie em nada do que eu digo. Vai conferir, pesquisa, busca informação, pode me contrariar, pode me corrigir, pode dizer, Jacques, você está errado aqui, lá encontrei isso. Com certeza tenho muito também a aprender com cada um de vocês. E como está escrito, edificai-vos uns aos outros. Ou seja, pode haver muita sabedoria que nosso Pai Celestial coloca em seus corações, e eu estou aqui também para ouvi-los e receber perguntas também. Então o que me chamou muito a atenção é assim, eu vou estudar um livro que é de religião, né? Mas eu não gosto de religião, ou eu quero uma religião, ou religião, mas a Bíblia fala de religião? Então essa curiosidade, ela permeou a minha mente numa certa altura da minha caminhada. Outro momento, outra circunstância, eu falo um pouquinho do meu testemunho de um modo geral. Por enquanto nós estamos falando só desse estudo aqui. E é interessante que ao pesquisar a palavra religião, depois talvez na edição do vídeo eu coloque aqui no cantinho em algum local, senão você pode fazer esse exercício. Acesse o site bibliaonline.com.br, tem um campo lá de busca, e no busca coloca lá a palavra religião. Dependendo da versão da Bíblia que for pesquisar, por exemplo, na Almeida, na NVI, você vai encontrar ali respostas da palavra religião somente no Novo Testamento. Já se você usar uma versão de Bíblia católica, você vai encontrar, além das passagens do Novo Testamento, você vai encontrar referências no livro de Isaías, tá? Que fala sobre a palavra religião. Viu, Jacques? Está ali, religião, qual que é o problema? A Bíblia não fala de religião? Pois é, eu achava que falava. Quando você vai estudar mais a fundo Isaías, o livro de Isaías, quando você vai utilizar, e não é o contexto agora desse vídeo, quando formos estudar as palavras mais para o hebraico, nós podemos entrar nisso e eu ensino vocês a pesquisarem isso. Se você pegar em hebraico, a língua a qual a Bíblia foi escrita. Como assim, Jacques, a Bíblia foi escrita em hebraico? Sim, em hebraico, aramaico. Ela não foi escrita em grego e ela não foi escrita muito menos em latim. Mas as cartas do Novo Testamento foram escritas em grego. Ok, mas os apóstolos, eles viviam em qual território? Eles eram gregos ou eles eram judeus? E se eles eram judeus, eles poderiam até escrever em outras línguas. Mas qual que era a sua língua matriz, raiz, oficial? Os profetas, eles foram escritos em qual língua? Então nós precisamos olhar sempre para a origem, né? A questão interessante é o processo de tradução, e nisso vocês podem me perguntar qual que é a tradução correta, qual que é a tradução melhor. Calma, nem olha por esse aspecto ainda, tá? O principal objetivo nesse momento é entender um pouco dessa situação de tradução. Quando nós temos palavras em outro idioma, o tradutor tem que escolher uma palavra que se aproxima daquilo que ele está lendo do idioma original e depois transferir essa informação numa palavra que seja similar, que se aproxime no nosso idioma. Então, muitas palavras, até mesmo ali do hebraico para outras línguas, foram traduzidas ali como religião, mas no Isaías a gente tem a informação que nos ajuda. Em Isaías, acessando o Hebraico Pro, que é um site que mostra a língua no hebraico, você vê que a palavra original, clicando em cima do dicionário lá, não é religião. É uma palavra que ela dá um contexto, ela dá um entendimento de uma conduta dentro de leis, de uma moral, de uma ética. É isso que é o que nós entendemos por religião. Então, com o passar do tempo, o que aconteceu? Devido às nações possuírem diversas religiões, diversos deuses, diversas práticas de culto, essas práticas de culto, elas foram chamadas do que? De religião. Ou seja, começou a se rotular as práticas de culto a divindades como religião. E é interessante que é o mesmo, posso fazer um comparativo para vocês no seguinte aspecto. Imagina Paulo encontrando Jesus, ali os discípulos, ou até mesmo Jesus quando ele encontrou Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Imagina eles se encontrando e um perguntando para o outro, que time você torce? Ou a gente chegando lá para ele, e aí, que time que você torce? Eles iriam olhar para a gente e falar assim, como? Que time que tu torce? Como assim time que eu torço? Não, você tem que torcer para algum time, como é que você não torce para algum time?
Parece um pouco estranho, né? Porque nem tinha time de futebol ou outro esporte naquela época, não tinha essa questão de time, né? Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Quando encontra uma pessoa, conversa um pouquinho mais, mas que religião que tu é? Que religião? Que religião? Semelhante à questão do futebol. O ser humano, ele tem uma necessidade de colocar um rótulo na pessoa. Um rótulo nas pessoas. E a partir desse rótulo, ele começa a emitir pré-julgamentos. Então, lá no passado, na história, começou a criar... aquele povo tem aquela prática religiosa, aquela prática de culto, diziam que aquilo era o quê? Uma religião daquele povo. A religião A, a religião B, ou seja, a prática de princípios e ensinamentos de adoração a uma divindade recebeu o nome de religião. Isto posto, nós precisamos abrir um pouquinho a nossa mente, por quê? Porque nós vamos começar a entender significados. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou abrir aqui o resuminho que eu coloquei. Isaías 42, Isaías 51, e são as duas referências aonde você tem informação sobre a palavra religião. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Pegar aqui, vai na sua Bíblia, Isaías 42, versículo 1, diz assim: Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve as nações, e aqui está escrito o quê? A verdadeira religião. Olha só que interessante, de quem será que Isaías está falando nesse versículo? Isaías é um profeta messiânico, ele aponta para o Messias, para o Salvador, e ele está dizendo assim, o Pai está dizendo através da boca de Isaías: Eis o meu servo, que eu amparo, o meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Lembram lá no Jordão, quem já passou por esse estudo, ouviu em algum lugar, quando Jesus foi às águas, e ali veio uma voz do céu que dizia assim: Eis o meu filho amado, em quem eu me deleito, em quem eu me comprazo? É a mesma referência, está falando da mesma profecia. E está dizendo assim: faço repousar sobre ele o meu espírito, ou seja, o Pai estava repousando sobre o Filho o Espírito, para que leve às nações, ou seja, a todas as pessoas, a verdadeira religião. Tá aqui, ó, Jackson, viu? Tá escrito. Ele veio levar a religião às pessoas. Pois é. Agora eu vou puxar aqui para vocês um aspecto. Quando as pessoas chegaram lá no Rio Jordão, ouviram João Batista dizia o quê? Arrependei-vos, porque é chegado a vós a religião dos céus. Será que era isso que ele falava? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Pode pesquisar. Aonde está essa referência, Jackson? Bora lá. Sempre que você tem alguma dúvida, você pode consultar. Vamos pegar aqui. Já vou explicar para vocês que eu não sou bom de memória de guardar o número do versículo. Eu tenho o texto, o conteúdo na mente, mas o versículo, o capítulo, o versículo, vocês sempre vão notar o Jackson puxando de recursos para lembrar. Quer me tirar pedra? Fica à vontade, não tem problema. Eu estou aprendendo também a memorizar. Vamos lá. Arrependei-vos. Mateus 3 você vai encontrar essa informação, tá? Mateus 3, Mateus 4, Atos 3, 9, Atos 2. Arrependei-vos, né? Por quê? Porque é chegado a vós o reino dos céus e não uma religião. Quer ver outra coisa interessante? Perguntaram também para Jesus como devemos orar. E a oração mais conhecida do mundo. Ele ensinou a oração. Como que foi a oração que ele ensinou? Olha só, como que foi? Pai Nosso. E veja que interessante. Ele começa como? Dizendo Pai Nosso ou Deus Nosso? Olha só que interessante isso. Ele ali já não começa a nos ensinar algo muito importante, que é o quê? Que nós devemos
nos remeter a Ele, conversar com Ele, chamando Ele de Pai. Então ele ensina, olha, vou ensinar vocês a orar. Aquele servo que recebeu o Espírito, que está ensinando as nações a verdadeira religião, por que eu estou colocando entre aspas? Porque depois a gente vai entrar na palavra original e a gente vai entender que não é religião. E tudo que vai derivar disso, tá? Este Messias, a qual nos salvou, nos resgatou e perdoou de todos os nossos pecados, o qual, através dele, temos a vida eterna, disse assim, Pai Nosso. Gente, chame ele de Pai. Por quê? Porque João já testemunha lá no começo, aquele que crer nele recebe poder para se tornar membro de uma religião. Será que é isso que está escrito? Lá no início de João? Aquele que crer nele recebe poder para se tornar filho de Deus. Você está sendo chamada a ser filho ou filha de Deus. Não está sendo chamada para uma religião. A Bíblia não te chama para uma religião. Estudar a Bíblia não é o chamado para uma religião. Longe disso. É um chamado para se tornar filho e filha dele. Chamá-lo de pai e não mais de Deus. Ter um relacionamento íntimo com ele. Por mais que na tua vida aqui, teu relacionamento com o pai seja algo que não te causou satisfação, esse não é o espelho do teu Pai Celestial. E esse é o convite para estudar as Escrituras e conhecê-lo. Mas não só conhecer de ouvir falar, mas conhecer de andar com ele. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então, voltando para a oração do Pai Nosso. Como que a gente deve orar? Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Depois a gente entra na questão do que significa santificado. Quem gosta de estudar um pouquinho mais, pode ir lá em Ezequiel 36, o contexto está lá, tá? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa religião. Pega lá a tua Bíblia, vê se é isso que está escrito lá. Pega lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Né? Então vai lá e dá uma pesquisada, vê nisso se eu li para vocês corretamente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa religião. Não. Venha a nós o vosso reino. E esse reino ele é formado pelo quê? Filhos. E filhos que receberam poder para se tornar filhos porque creram naquele que foi enviado para nos salvar do pecado e que morreu na cruz por cada um de nós. Que morreu na cruz pelo teu pecado, pelos teus erros, pelas tuas transgressões, pelo meu, por todos nós. Para que todos pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele nos deu isso de graça, um presente. E nós precisamos conhecer isso e entender isso, porque ele veio nos chamar a um relacionamento com o nosso Pai. Ele veio nos chamar a voltar para a casa de nosso Pai, de onde nós saímos, lá atrás. Voltar para o seio dele, voltar para um relacionamento amoroso e carinhoso com ele. Foi esse o chamado. Não é para uma religião. E Jackson, mas a gente acabou de ler ali em Isaías que fala que ele ia apresentar a verdadeira religião. Pois é, então por que Jesus em um momento nem usou a palavra religião? E muitas vezes ele atacou os religiosos. Agora, a gente vai dar um passeio, depois eu coloco em algum cantinho no vídeo aqui, talvez na primeira edição aqui do vídeo, não vai estar, mas depois a gente vai editar e colocar aqui no cantinho. Vamos ver então no Hebraico Pro, é um site hebraicopro.br, onde vocês podem pesquisar depois essas informações. No cantinho da tela eu vou colocar uma imagem aqui que mostra a escrita em hebraico, vai mostrar a palavra e vai mostrar o significado da palavra quando você clica em cima, né? Então, Isaías 42, esta palavra ela recebe o nome de Mishpat. Em outras partes da Bíblia fala, se não me falha a memória, Mishpatim. Então, o que significa Mishpat? Quando eu clico em cima, vou depois tem dois dicionários, o do hebraico e do Strong, abri o Strong, e ele responde pra gente, ele nos dá a orientação que esta palavra de Mishpat, ela tem o sentido de julgamento, de justiça, de corte, de um processo, procedimento, de sentença, de direito, de retidão, de ordenança, de decisões, de direito, de privilégio, de dever, de leis, daquilo que é adequado, de aptidão, de costumes.
Já quando eu clico nesta palavra e vou no dicionário do Hebraico Pro, eu tenho, por exemplo, o ato de exercer julgamento, o ato de justiça. Então, quando nós lemos esse versículo, eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu eleito, o Messias, em quem eu me comprazo, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele e produzirá justiça, produzirá religião, levará a religião às nações, produzirá justiça, juízo às nações. Tanto que nessa versão aqui mostra juízo e não a palavra religião. Na tradução da católica, ela usa a expressão religião. Por que eu fui um pouquinho a mais? Eu até avancei um pouco aqui no nível do estudo. Estou trazendo algumas informações aqui um pouquinho mais profundas. É que eu preciso tratar este assunto do que nós vamos estudar. O que a Bíblia fala? Do que a Bíblia vai apresentar? Número 1, não vai apresentar uma religião. Eu não estou aqui te chamando para uma religião, não estou aqui querendo que você mude a tua religião, pelo contrário, não estou aqui querendo que você saia de onde você está. Meu objetivo é ser uma testemunha para te motivar a estudar as escrituras que tu tens nas tuas mãos. E o outro aspecto é também deixar claro que se você procura uma religião, infelizmente você vai se frustrar no estudo das escrituras, porque ela não fala de uma religião. Jackson, e aquelas outras partes que eu acabei de ver ali no Novo Testamento, que Tiago falou sobre a religião, tá? Atos ali também fala sobre religião. E tudo é uma questão de contexto, tá? Mas vamos pegar ali o caso de Tiago, ele diz assim, né? Tiago 1,26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante. Tiago já enfrenta um problema que todos nós enfrentamos. Naquela época já existia toda essa questão da religião correta, porque este é o caminho correto, não porque é este, porque aquele é outro, e aí segue. Tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Vários ensinamentos de homens, longe do que está escrito muitas vezes. Isso que Yeshua, Jesus, condenava. Então Tiago, numa situação, num contexto desse, ele diz assim: vocês querem discutir religião? Vocês querem falar sobre religião? Vamos resumir tudo isso? A verdadeira religião que nosso Pai Celestial aceita, veja como ele chama de Pai, né? É esta: cuida dos órfãos e das viúvas, ou seja, exerce justiça. Cuida deles, por quê? Porque eles têm necessidades. Não se corrompa com o mundo, não se contamine com o mundo. Agora vem uma questão assim: como que a gente descobre o que é se corromper com o mundo, o que é se contaminar com o mundo? Como que a gente descobre qual que é a melhor forma de ajudar as pessoas? Tudo isso já foi escrito na Bíblia, a qual é a proposta de estudarmos. Desde o início ao fim, esse livro conta uma história só. Tem um mesmo contexto, ele não é um livro dividido em dois. Muitas vezes, depois eu vou entrar nessa questão de Antigo e Novo Testamento. No hebraico e na Bíblia, a palavra testamento ela nem existe, é chamada de aliança. Esse é um ganchinho para o próximo estudo, tá? Então é um livro só que conta uma história só e não fala sobre religião. Então esse é o primeiro paradigma que eu já gostaria de deixar bem claro para que possamos continuar os nossos estudos. A segunda pergunta que eu coloquei é: por que algumas pessoas conseguem entender e outras não? E até mesmo antes de eu continuar nessa segunda pergunta, quero deixar bem claro: não tenho nenhuma crítica contra nenhuma religião, não tenho crítica a nenhuma forma de doutrina. Eu não venho aqui, e não é meu objetivo tecer críticas a ninguém. Meu objetivo é que cada um de nós, não importa onde você esteja, estude as Escrituras e peça ao teu Pai Celestial conhecimento, entendimento, discernimento, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para compreender, e que Ele seja o teu pastor e o teu mestre. Como está escrito, né? Jesus falou assim: a ninguém chameis de mestre, a um só mestre. A ninguém chameis de pai, a um só pai. E ele disse: eu sou o bom pastor. Vinde a mim e aprendei de mim, e acharei descanso para as vossas almas.
Então, este é o meu testemunho e o meu chamado para esse estudo que faremos juntos. Próxima pergunta: por que algumas pessoas conseguem entender e outras não? Jackson, o que levou você a entender algumas coisas? Algumas outras pessoas que já estão com vocês, estão estudando, estão testemunhando, por que elas estão entendendo o que antes não entendiam? Diversas respostas envolvem essa pergunta. Algumas respostas, tá? Por muito tempo eu não procurei da forma correta, eu nem estava procurando. 2. Quando eu comecei a procurar, eu procurei e fui encontrando até que eu comecei a me distrair pelo caminho, com coisas que não estava escrito. E ali o meu coração se esfriou. E aí meu pai puxou a orelha. Volta para onde tu caíste. E aonde que tinha esfriado meu coração quando eu deixei de estudar as Escrituras e aplicar aquilo que ali estava escrito. Aquilo que o Pai estava ministrando e ensinando. Que mais que faz com que as pessoas não entendam? Quando elas vão buscar as Escrituras, porque elas querem alimentar o ego, o orgulho, porque elas querem provar que as outras pessoas estão erradas, ou seja, elas estão procurando com o coração errado. Quando ela está buscando a Bíblia por um interesse de ganho próprio, o Pai sonda o coração de cada um. Quer ver outra coisa interessante? Tem muitas pessoas que elas começam a receber discernimento e entendimento, só que elas endurecem o coração. Elas começam a receber a direção, os ensinamentos do Pai, o entendimento do Pai, e elas começam a desvalorizar a palavra dele. O que acontece? É como se a mente delas virasse uma pedra. Elas não conseguem mais entender. E nisso se cumpre diversas profecias. Isaías fala muito desse contexto, onde o pai disse assim que o coração do povo ia ficar pesado, seus olhos iam ficar pesados. Ou seja, não conseguiria entender. E Isaías até perguntou: até quando, Senhor? Aí o pai disse que tem que se cumprir um juízo. Em Isaías 40 começa o anúncio da restauração, da salvação, onde o nosso coração seria transformado. A nova aliança fala da troca deste coração aqui de pedra por um coração de carne, para nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir. Por isso que Jesus sempre falava: quem tem ouvidos, ouça. Porque existe uma parte de compreender as Escrituras que não depende do meu esforço, não depende da forma como eu vou explicar, não depende da versão da Bíblia que você tem, não depende do nível de conhecimento que você tem, de onde você está. Depende unicamente do teu coração sincero em buscá-lo, porque está escrito: buscarei e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Quando tu buscar de todo o teu coração conhecê-lo e falar para ele: não quero mais de ouvir falar, eu quero te conhecer, eu quero que tu transforme o meu coração, transforme a minha vida, que tu me santifique, que tu me guie na tua palavra, me guie no teu caminho, quero te seguir, eu quero te ouvir. Quando tu buscar a sinceridade do teu coração, aí muitas coisas começam a mudar, A próxima pergunta que eu deixei elencada para essa primeira fase aqui é: por que algumas pessoas acham tão difícil de compreender? Essa também é bacana, viu? Por que muitas pessoas acham difícil compreender as Escrituras? Bom, pega um livro de medicina extremamente, que geralmente não é pequeno, alguns livros, quem escreveu o livro tem uma sequência lógica da escrita daquele livro, e começa a estudar esse livro pegando a página 58, ali, parágrafo 2. Lê só esse parágrafo. Aí vai para a página 120 e lê o primeiro parágrafo. Aí volta para a página 1, lê o quinto parágrafo. Entendeu? Quando você fica fazendo isso com um livro de medicina que você pagou um absurdo para você, para o teu filho ou alguém, e ele diz que está estudando fazendo isso, qual que é o sentimento que você tem no teu coração? Se você escrevesse um livro, uma carta para alguém, e alguém fosse ler desta forma, qual que é o teu sentimento? Não quer dizer que, e aqui a minha ressalva, e não estou criticando quem o faz, porque o Pai usa muito sua palavra, é eficaz, e usa muitas ministrações que são feitas dessa forma para tocar o coração das pessoas e ministrar. Porém, existe uma comida acima do leite,
que é aquela que nós vamos encontrar quando nós começarmos a examinar as Escrituras. O próprio Yeshua, Jesus, ele disse assim: examinai as Escrituras. É uma prática examinar as Escrituras. Examine as Escrituras. Como que ele deu exemplo disso? Lá no caminho de Emaús, tá? Quando 2 discípulos estavam desistindo de tudo, não tinham entendido a mensagem, estavam indo embora, ele se aproximou dos discípulos e ali eu aprendi algo que foi extremamente tocante para mim. Porque eu perguntava: pai, como que eu tenho que estudar? Como me dá um exemplo de como eu devo estudar. E ele me levou a esta passagem, no caminho de Emaús. E os 2 discípulos lá não sabiam, andavam com Jesus, eles andavam e não tinham entendido a mensagem. Quando Jesus morreu e tudo mais, eles saíram, estavam desanimados. Aí Jesus encosta do lado deles, eles nem conseguem reconhecer ali Jesus naquele momento. E eles vão conversando com Jesus e está escrito assim, que Jesus começou por Moisés e os profetas. E para quem não tem familiaridade, o que significa isso? Quando a Bíblia diz Moisés e os profetas, ele está dizendo assim, que Jesus começou no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, que em hebraico nem é Gênesis, é Bereshit. Bereshit não é, ela tem o nome de princípio. Então começou pelo princípio. Olha que interessante, Gênesis em hebraico significa Bereshit e Bereshit significa princípio. Por onde nós vamos começar a estudar a Bíblia? Pelo princípio. E qual que é o livro que é chamado de princípio na Bíblia? Bereshit. E em português foi traduzido como? Gênesis. Então, Yeshua começou lá por Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Passou pelos 5 livros da Bíblia, depois foi aos profetas, ministrando, ensinando, explicando para eles. Ou seja, olha o exemplo de construção, de ensino, de estudo que o nosso Salvador e Messias, Rei de Reis, nos deu. Uma sequência para seguirmos. Isso tocou meu coração e eu comecei a buscar o Pai nesse sentido. Sentei caderninho e comecei a estudar e anotar as perguntas que me surgiam. Muitas perguntas surgiam, o que eu fazia? Corre no Google, deixa eu pesquisar no Google. Sabe qual é o puxão de orelha que eu ganhei? Teu pastor não é o Google. Senta e estuda. Deu, epa. Mas é que eu não tenho a resposta. Coloca no gancho. Eu fazia a perguntinha, colocava no caderno e a minha recomendação, quando começar o estudo da Bíblia, você vai ter um caderno e coloca as tuas perguntas lá. Você vai ver como o Pai vai começar a responder essas perguntas. Como o quebra-cabeça vai se fechar. E tem perguntas que, olha, não acaba perguntas penduradas, mas com o passar do tempo elas vão se encaixando. E o Pai vai dando testemunho de todo o significado e resposta dessas perguntas. Mas por que ele vai responder se a gente não pergunta, se a gente não estuda, se a gente não busca? Então, esse já é um primeiro caminho. Então, por que muitas pessoas elas não conseguem compreender, acham difícil compreender? Justamente por não seguir uma sequência de estudo. 2, pela questão de, infelizmente, é triste isso que eu vou dizer, e por favor, ninguém se sinta ofendido com isso, mas a nossa educação como povo, como nação brasileira, ela deixa muito a desejar porque nós não temos conhecimento da nossa língua. Nós não temos conhecimento do significado das palavras da forma que deveríamos ter. Então, nós temos, pelo nosso conhecimento muito superficial das palavras, nós não conseguimos entender completamente e plenamente o texto. E isso gera muita confusão, né? Imagina pegar um texto que já foi traduzido com a nossa falta de interpretação e a falta de conhecimento do dicionário, do significado das palavras, quanta confusão gera, né? E isso acontece por quê? Porque não demos o devido, não praticamos, não prestamos o devido tempo, atenção e valor aos ensinos lá no começo da nossa vida acadêmica, primeiro, segundo grau. Nunca demos atenção para isso. Agora, às vezes, já estamos na vida adulta e poxa, preciso aprender isso. E nós testemunhamos na nossa vida, na nossa carne, aquilo que Jesus disse assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, infelizmente, a falta de conhecimento faz com que a gente venha sofrer muito, venha tornar muitas coisas difíceis na nossa vida. E quantas vezes a gente disse: se eu soubesse disso antes. Então, o Pai nos chama desde o princípio. A Bíblia mostra várias vezes que o maior desejo dele é nos dar conhecimento, entendimento, sabedoria, para que a nossa vida seja uma vida e vida de abundância.
Então, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia mostra, ela dá todo esse contexto para a gente. Se formos procurar algo errado nela, não vamos encontrar a plenitude do que está nela, a plenitude do que o nosso Pai criou para cada um de nós. A última perguntinha que eu coloquei na fase 1 é: por que tantas religiões diferentes e como distinguir? E vou encerrar nessa porque o estudo hoje ficou um pouquinho longo até. Bom, a Bíblia fala de religião, ela mostra diversos cultos que existiam de diversas nações. Ela chama as pessoas deste mundo para uma religião? Não. Ela chama as pessoas para se tornarem filhos de Deus. E faz outro exercício, vai no mesmo local e pesquisa, ao invés de religião, pesquisa a palavra meu povo. Meu povo. Vai se surpreender a quantidade de vezes que Deus se refere a nós como meu povo. Então olha que interessante, o livro, a Bíblia, o que a Bíblia conta? A Bíblia não conta uma religião. A Bíblia conta a história de um pai. Eu quero que você preste atenção agora nesse breve resuminho que eu vou te entregar. A Bíblia é um livro que conta uma única história de um pai que criou uma casa para se relacionar com seus filhos. Os seus filhos não prestaram atenção na sua voz. Eles foram enganados. Eles se corromperam. Eles saíram desta casa, do Jardim do Éden, ficaram fora desta casa, acabaram perdendo sua identidade, não sabem direito quem eles são, não sabem de onde vieram, para que eles foram feitos. Eles não sabem lidar com suas emoções, com a sua alma, com tudo o que existe aqui. Por quê? Porque eles estavam longe e um foi gerando filho atrás do outro. Até que um dia este pai chama o seu filho, que participou da construção de tudo, e diz assim: vai lá e resgata eles, traz eles de volta para casa. E esse filho tem que dar a vida dele, tem que pagar o preço com seu sangue, para nos comprar de volta, nos libertar da escravidão que nós entramos neste mundo, na escravidão do pecado, diversas outras escravidões, para que possamos então voltar para a nossa casa. Que casa é essa? A casa que nosso Pai Celestial, juntamente com Ele, preparou para cada um de nós. E é interessante que lá no início da Bíblia fala do Jardim do Éden com a árvore da vida. E lá no finalzinho da Bíblia, quem que está lá? A árvore da vida novamente. É um livro só, é uma mensagem só. Saímos do Jardim do Éden e vamos retornar para o Jardim do Éden. No meio é só uma história, daqueles que retornam e daqueles que não retornam. É só uma história. E nós precisamos nos entender, precisamos nos identificar, nos encontrar onde estamos nessa história. E existe um estudo que a gente faz que é chamado o estudo da história de uma família, que ajuda a contextualizar cada um de nós dentro da Bíblia. E quando você participa desse estudo, é incrível como eu te garanto que teus olhos vão se abrir de uma forma significativa e você vai começar a compreender as escrituras de uma forma bem mais clara, bem mais objetiva, porque você vai ver o teu pai falando contigo e não uma história distante, complexa e difícil de entender. Então, essa é a história da Bíblia. E que interessante, a Bíblia ela é completa, tá? Por que eu falo que ela é completa? Ela é um livro de história, sim, ela conta a história desse planeta como um todo e até da criação fora dele, de tudo. Sério, Jackson? Sim, conta. O que mais que a Bíblia conta? A Bíblia conta sobre relacionamentos afetivos, casais, pais, filhos. Ela fala sobre sociedade, o relacionamento da sociedade, ela fala sobre governo, ela fala sobre política, ela fala sobre a cura da alma, ela fala sobre as nossas emoções, ela fala sobre o espiritual, ela fala como você transforma as coisas, ela fala como você exerce domínio e também como você se torna escravo, ela fala como você vence a morte, ela não tem fim. Não tem fim. Gente, eu nunca imaginava que existe uma riqueza tão grande de informação lá dentro. Só que existe um provérbio que diz assim que a glória do pai é esconder as coisas e a glória dos reis é descobri-las. É como se fosse um pai brincando de esconde-esconde com o seu filho. Um pai, uma mãe que esconde o brinquedinho e manda o filho procurar.
há uma diversão nisso, tanto para a criança quanto para o pai. E o pai, quando ele vê que a criança realmente está procurando, ele ajuda, ele vai mostrando, porque ele quer que a criança encontre o presente e se alegre nesse presente. Agora, quando o pai chega motivado, meu filho, tem uma brincadeira, tem um presente para você, escondi o presente. A criança olha assim, não estou com vontade. Como que você ficaria se teu filho, ou se você passasse por uma situação assim? Esse é o sentimento do nosso pai quando vocês não se dispõem a buscar e examinar as escrituras. Poxa, preparei tanta coisa para ti, meu filho, minha filha. Tenho tanto para te dar, tanta riqueza, tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta vida em abundância e tu não quer vir buscar? Então, o convite para estudarmos o livro da Bíblia é para encontrarmos tudo isso. E lá no final, tu chegar à conclusão que Jó chegou. Porque Jó conhecia muita coisa e fazia tudo de uma forma muito, vamos dizer, perfeita. Só que aconteceu diversas coisas depois para ele que não foram muito agradáveis. Porém, entretanto, todavia, lá no final ele falou assim, eu conhecia de ouvir falar de Deus. Agora eu conheço de andar com Ele. E isso tem uma diferença surreal. Por muitos anos da minha vida, eu achei que Deus nem existia. Até que um dia eu clamei a Ele. Por que eu tô sozinho? Porque se tu existe, por que eu tô sozinho? Por que tu me desamparou? Por que eu tô aqui? Que sentido faz tudo isso? E nesse dia aconteceu algo que eu pude reconhecer que não poderia ser natural aquilo. Eu sabia que aquilo era sobrenatural, era diferente. E nesse momento eu disse, ok, entendi. Não tô maluco, eu sei que tu existe. Mas por que eu tô passando tudo isso? Passado um tempo, entendendo também as escrituras, que nos diz que depois que a bênção e a maldição, depois que tudo isso vir sobre ti e você se perguntar por que tudo isso está acontecendo e buscar-me de todo o coração, com todo o teu ser e se converter a mim com toda a força, com toda a tua vontade, com todo o teu entendimento, então eu te curarei, eu te restaurarei, eu te darei olhos, te darei coração, tudo isso. E isso foi acontecendo na minha vida. E por um tempo eu ouvia muitas pessoas falarem que conheciam a Deus, que tinham direção de Deus e tudo mais, mas eu parecia estar distante disso. Ou muitas vezes achava que estava tendo a direção de Deus, mas não estava, porque as coisas também não funcionavam. E passado outro tempo de caminhada, depois de todo um período de direcionamento, de estudar, de buscar conhecer a sua palavra, hoje eu posso não só sentir na minha vida, mas ver na vida dos meus irmãos, das pessoas próximas, o agir dele e da palavra dele, santificando, edificando, no cuidado mínimo de cada detalhe da nossa alma. Eu quero fazer uma oração neste momento para que esta bênção repouse sobre ti, que haja força em ti, que haja cuidado em ti, que haja ânimo, fome e sede da palavra dele, para que se cumpra muito mais na sua vida, muito mais. Curva sua mente, feche seus olhos. Pai, eu te peço de todo o coração neste momento, que pelo teu Espírito, através da obra do teu Filho naquele madeiro, naquela cruz, que deu a sua vida em resgate de nós para perdão dos nossos pecados, para nossa salvação e libertação, que tu estendas as tuas mãos sobre cada um de nós neste momento, sobre cada coração desejoso de aprender de ti. Aprender quem tu és, aprender quem nós somos, aprender para que nós somos feitos. Pai, por favor, nos ministra, nos ensina. A nova aliança profetizada através dos profetas e cumprida no sangue do teu Filho, diz que tu repousaria teu Espírito sobre nós, que o Senhor nos ensinaria, que o Senhor nos guiaria, que não mais ensinaríamos um ao próximo dizendo assim, conheça o Senhor porque todos te conhecerão. E o meu clamor, Pai, o meu pedido neste momento é que todos possam te conhecer. Que o coração sincero que está te buscando nessa oração seja capacitado por ti. Que receba refrigério, que receba do teu amor, do teu toque, do teu cuidado, para continuar na caminhada de te conhecer, de te buscar e de se aprofundar na tua palavra, que é mais doce que o leite, mais doce que o mel, mais doce que o destilar dos favos do mel, como disse Davi.
A tua palavra é pura, é refinada, é um deleite para a nossa vida. Permite os nossos olhos verem, permite o nosso coração compreender. Permite-nos andar em teus caminhos e isso vai ser um presente teu para nós. Nós não temos capacidade de ser algo diante de ti, mas que tu possas frutificar em nós, para a honra e glória do teu nome e para que teu nome seja santificado, como teu Filho nos ensinou na oração principal. Em nome e através dos méritos do teu Filho Yeshua, Jesus Cristo. Amém.